Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Cantinho Família. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um bolo grande, um bolo de brigadeiro branco com morango. Aqui na bancada eu tenho os ingredientes, eu vou precisar então aqui de ovos, farinha de trigo, açúcar refinado, água, óleo e fermento em pó. A quantidade dos ingredientes está certinho na descrição do vídeo. Coloquei aqui então os ovos na batedeira, já vou ligar para começar a bater e em seguida vou acrescentar o açúcar refinado. E essa mistura de ovos com açúcar vou deixar batendo aqui na batedeira na velocidade mais alta por exatos 15 minutos. Pode ser de 15 a 20 minutos, mas 15 minutos já é o suficiente. Enquanto está batendo aqui, eu vou aproveitar para colocar também uma pitadinha de sal. E também vou colocar aqui uma colher de chá de essência de baunilha. Eu estou utilizando a baunilha escura. Para bolos brancos eu prefiro a baunilha branca, mas como a gente está sem, então eu estou colocando só uma colherzinha de chá. Se você quiser colocar uma colher de sopa, pode colocar também. Aqui então, olha, a minha mistura já bateu por 15 minutos, cresceu bastante. Agora eu diminui um pouquinho a velocidade para acrescentar o óleo e também vou aproveitar para acrescentar em seguida a água. A minha tigela da batedeira não é muito grande, então para bater esse tamanho de massa eu tenho um pouquinho de dificuldade, começa a espirrar bastante. Então eu coloco para acrescentar os líquidos na velocidade mais baixa, para eu conseguir adicionar e bater um pouquinho na batedeira o óleo e a água. Tirei aqui então da massa, depois que você acrescentar os líquidos, bate mais uns 2 minutinhos e já é o suficiente. Agora eu vou acrescentar aqui à mão a farinha de trigo. Vou acrescentar, como eu falei, a minha tigela não é grande, então eu vou acrescentar em 3 etapas. Se você estiver trabalhando com uma tigela maior, pode colocar em apenas 2 etapas, o que você achar mais fácil. Colocando aqui então a farinha e eu vou mexer com delicadeza. O vídeo tá levemente acelerado, então parece que eu tô mexendo muito rápido, né? Mas não, você vai mexendo devagar, sempre trazendo a farinha, né? Mexendo de baixo para cima, para você manter todo o volume que você colocou nos ovos batendo primeiramente, né? Para você não perder o volume da sua massa e você ter um resultado muito mais satisfatório, uma massa muito mais fofinha. Coloquei aqui, olha, toda a farinha, mexi muito bem e depois, por último, a gente vai acrescentar o fermento em pó. Lembrando que todos os ingredientes secos, desde o açúcar, eu estou utilizando tudo já peneirado. Adicionei ali, como vocês viram então, o fermento em pó. Agora só vou misturar muito bem e já vou colocar na assadeira. A assadeira que eu estou utilizando aqui é a assadeira 38 por 26. Esse é o tamanho maior de bolo que a gente faz aqui. A minha assadeira já estava untada e enfarinhada e o forno pré-aquecido a 200 graus e eu vou levar essa massa para assar. Eu asso, como eu falei no outro vídeo, é forno convencional a gás, forno simples de casa. Essa massa eu vou assar em 230 graus. Ela vai ficar no forno por aproximadamente uns 45, 50 minutos. É uma massa branca, ela assa mais rápido do que a massa de chocolate. Aqui agora, para fazer o recheio, eu vou utilizar 2 leite condensado, 2 creme de leite e uma colher de manteiga. Ali na panela eu já tinha colocado as 2 latas de leite condensado e joguei junto agora as 2 caixinhas de creme de leite. Por último, a manteiga, sempre lembrando, gente, de misturar muito bem esse leite condensado com o creme de leite antes de levar para o fogo, para que você tenha um recheio bem lisinho e sem nada de grumo. Levei aqui para o fogo, eu faço os meus recheios em fogo alto. Para recheio branco, se você quiser trabalhar com fogo médio alto, pode trabalhar também. Mas sempre recheio eu gosto de fazer em fogo alto, porque assim eu consigo o resultado dele mais rápido e ele não fica muito caramelizado, né? Porque não demora demais para cozinhar. E agora esse recheio a gente vai mexer continuamente até o ponto que ele ficar bem cremosinho e eu mostro para vocês. Só vou fazer uma pausa aqui para poder mostrar a massa que já ficou pronta. Esse é o resultado dela, pessoal, e aqui eu tenho um problema sério. A nossa cozinha, ela era uma área de lazer que foi transformada em cozinha. E o chão aqui, ele tem desnível. E o lugar onde eu tenho que deixar o forno, ele é um desnível bem grande. Então, a gente tem sempre que ficar calçando o forno para conseguir que o bolo fique retinho. Só que ainda assim ele fica torto, tá vendo? Ó, uma parte dele sempre fica um pouco mais baixinha. Mas eu consigo tirar essa diferença depois na hora da montagem. E enquanto a massa esfria, a gente volta aqui para o recheio.
Para essa massa eu vou fazer 3 camadas de recheio, então eu vou usar 3 receitas dessa que eu passei para vocês. Aqui o meu recheio já chegou no ponto e eu gosto de desligar nesse ponto aqui, o ponto de escrever. Como ele é branco, acho que não deu para ver direito, mas ele é quando você levanta a colher e ele faz esse montinho, tá vendo? Ele fica um montinho e não se mistura com facilidade ao restante da panela. Agora eu vou transferir aqui para um outro recipiente e vou colocar um plástico em contato, deixar esfriando completamente na temperatura ambiente. Eu gosto de deixar os meus recheios descansando por pelo menos umas 5, 6 horas. E eu fiz aqui já, olha, as 3 receitas do recheio que eu vou utilizar para rechear esse bolo. A minha massa aqui, pessoal, já esfriou e agora eu vou fatiar para mostrar para vocês. Eu costumo fazer 4 camadas de massa para 3 camadas de recheio. Eu trabalho com camadas mais finas de massa, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço a minha produção de bolos, exatamente como a gente faz, tá bom? É só a forma que a gente trabalha. Cada um tem uma forma de trabalhar e se você parte aí em 3 vezes, enfim, faz conforme você tá acostumado a trabalhar. Eu só tô compartilhando aqui com vocês a forma como a gente trabalha. Então eu vou fatiar essa massa em 4 fatias. São fatias finas, mas essa massa fica super estruturada e eu consigo trabalhar com ela com facilidade. Vocês vão ver aí que eu vou conseguir tirar as 4 fatias e elas são, apesar de maleável a massa, fofinha, eu consigo fatiar e mexer com ela, né? Colocar em cima do bolo, tirar dali com facilidade que ela não se quebra. Eu tenho aí já a minha assadeira com plástico, que foi a assadeira que eu assei o bolo. E eu já vou virar ali a primeira camada de massa. E agora ali, nesse outro pedaço, eu vou fazer mais 3 fatias de massa. E esse é o resultado então, pessoal. As 4 fatias de bolo pra gente fazer a montagem. Aqui então, olha, eu tenho já o recheio que também está frio e descansado e essa é a consistência que ele fica, olha. É um recheio macio, estruturado e também fica cremoso, porque ali a gente fez ele com 2 caixas de leite condensado e também colocou a manteiga. Toda essa gordura traz cremosidade para esse recheio. Vou misturar aqui então ele muito bem para a gente começar a montagem do nosso bolo. Aqui, pessoal, eu estou utilizando para regar esse bolo uma calda básica de água com leite condensado. E aqui um detalhe muito importante, como eu vou trabalhar com morango, fruta, né? Eu vou colocar bem menos quantidade de calda do que um bolo comum. Como o morango, né, qualquer fruta fresca, ela solta naturalmente um pouquinho de água, a gente precisa sempre tomar cuidado com a quantidade de calda que a gente vai utilizar no bolo. Então eu sempre diminuo quase pela metade a quantidade de calda que eu coloco quando eu vou fazer bolo com fruta fresca. Aqui os meus morangos, eles já estavam lavados e higienizados. Eu lavo, limpo eles bem certinho, seco com papel toalha e depois eu corto. Eu corto e já coloco direto no bolo. Essa é a minha forma de fazer, foi a forma que eu encontrei melhor para trabalhar com morango fruta. Eu já testei várias outras técnicas e essa foi a que eu consegui me dar melhor. Eu tive um resultado mais satisfatório fazendo dessa forma que vocês viram aí. E eu não fatio demais. Se o morango é pequeno, eu corto só no meio, deixo ele uma camadinha mais grossa. E se for um morango muito grande, eu fatio no máximo em 3. Preenchi ali todo o fundo então do meu bolo, vim com o recheio por cima. E agora a gente vai colocar a segunda camada de massa. Na segunda camada de massa eu não coloco morango, vai apenas o recheio de brigadeiro branco. Coloquei aqui agora
todo o segundo recheio que a gente fez, vou para a terceira camada de massa. E aí é só repetir o processo, vou regar, colocar aqui o meu recheio de brigadeiro branco e depois colocar os morangos também na última camada. Então são 2 camadas com morango e uma camada apenas do brigadeiro branco. Esse recheio de brigadeiro branco não fica muito doce, porque ele tem uma quantidade grande de creme de leite. Ele fica um bolo bem equilibrado, porque o morango traz um azedinho natural, então fica super gostoso esse bolo. E eu gravei, pessoal, esse vídeo em meio a uma produção bem grande que nós tivemos agora no fim de semana do dia 21 de abril. Então, se você ainda não assistiu o nosso vídeo de rotina, foi o primeiro vídeo de rotina que nós postamos aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Dá uma conferidinha lá no nosso trabalho, nós fizemos nesse fim de semana do dia 9, foram 9 bolos e 1.500 doces. E aí esse bolo aqui desse vídeo era um dos bolos que a gente tinha de encomenda nesse final de semana maluco de muito trabalho, com a graça de Deus. Então aqui agora eu vou embalar muito bem o meu bolo e levar para a geladeira para descansar. E aqui então, pessoal, no dia seguinte, eu já vou aqui desenformar o bolo para começar a decoração dele. Eu estou utilizando a bandeja número 7. E para esse bolo, a cliente preferiu que fosse coberto também com brigadeiro branco. Infelizmente, eu não consegui filmar a receita dessa cobertura de brigadeiro branco. Vou mostrar ela aqui para vocês, olha. Ela fica uma cobertura muito gostosa, não é doce. Eu faço ela com bastante leite e eu não consegui gravar devido ao grande volume de trabalho que nós tivemos. Mas eu tenho já a versão de chocolate dessa cobertura aqui nos vídeos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo da versão de chocolate. Mas eu vou conseguir gravar, vou gravar essa semana, agora no fim de semana, uma cliente comeu, uma nova cliente eu espero, a prima da cliente comeu esse bolo dela aí na festinha de aniversário do sábado e ela pediu um bolo para essa semana com essa mesma cobertura. Vai ser um bolo de leitinho com morango e doce de leite, coberto com esse brigadeiro branco aí. Então eu vou aproveitar para já gravar para vocês e depois eu trago a receita completinha dessa cobertura de brigadeiro branco, tá bom? Mas enquanto isso, se você quiser ver, eu vou deixar a versão de brigadeiro tradicional, de brigadeiro de chocolate, na descrição do vídeo. Fica uma cobertura muito gostosa, ela dá ponto de bico, você pode espatular e você consegue passar no seu bolo, como vocês estão vendo aí no vídeo, com bastante facilidade. Como é uma cobertura que vai bastante leite, você tem essa facilidade na hora de trabalhar com ela. O único inconveniente da cobertura branca que eu acho é que ela fica um pouco amarelada. Vocês estão vendo aí no vídeo, olha, ela fica bem amarelinha. Mas esse é um ponto de menos, né? Depois eu vou cobrir todo de chocolate branco e aí quase que não vai dar pra ver a cobertura no fundo do bolo. E eu não faço uma cobertura muito grossa não, tá, pessoal? É só mesmo para envolver todo o bolo, para que ele não fique também muito grosso e muito pesado de cobertura. Essa cobertura aí é só o suficiente mesmo para cobrir o meu bolo. Não é uma cobertura trabalhada de bico nem nada. Se você quiser, como eu falei, dar ponto de bico, dá para trabalhar com bico, mas eu prefiro somente passar assim, alisando e depois cobrir com a raspa de chocolate. Vai toda uma receita para cobrir um bolo grande desse tamanho aí. Olha, o bolo ficou desse jeito. E agora aqui eu tenho as raspas de chocolate que eu fiz e eu vou colando em toda a lateral do bolo e também por cima. E o bolo finalizado ficou assim, pessoal. Coloquei raspa nele todinho aqui então, olha. E ele fica dessa forma.
Agora eu só vou colocar os morangos por cima e o bolo já vai estar prontinho. Eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se gostou, deixa seu like para ajudar aqui o nosso conteúdo. Muito obrigada. Se inscreva se ainda não for inscrito. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Até mais, até o próximo vídeo, que se eu conseguir já vai ser a cobertura então de brigadeiro branco utilizada aqui. Muito obrigada mais uma vez. Até o próximo vídeo.